Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o novo de Deus entrando nessa vida, entrando no caminho dela, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Somente Jesus pode fazer o vinho novo. Somente Jesus pode tornar o homem nova criatura. Somente Jesus pode tornar novas todas as coisas. Por isso nós cremos que o novo vem de Deus e cremos nessa palavra e nessa oração no nome de Jesus. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você essa noite. Deus me deu uma palavra e eu sei que você pode ter recebido sinais de Deus e não ter discernido esses sinais como uma direção de Deus para a sua vida. A todo tempo eu converso com pessoas que dizem assim para mim: Deus não fala comigo. Eu não consigo entender como que Deus fala comigo. Na verdade, Deus falou com ela, mas ela não entendeu que aquilo era Deus falando com ela. Nossos ouvidos precisam ser treinados para ouvir a voz de Deus e para discernir que Deus fala conosco. Em Gênesis 12, a Bíblia diz que o Senhor fala com Abrão e o Senhor se revela a Abrão. E o Senhor disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. O nosso Deus é um Deus de coordenadas, é um Deus que dirige os passos do homem. E nós temos que aprender a linguagem de Deus, a comunicação de Deus, para podermos andar segundo a sua direção. Porque na direção de Deus tem o milagre, na direção de Deus tem a vitória, na direção de Deus tem a mudança na sua vida. Quando você caminha por uma direção de Deus, as coisas fluem, as coisas funcionam. Literalmente. Eu já vivi tempos na minha vida onde eu tomei uma decisão errada e eu vi as coisas travando de uma maneira que até me assustava. Mas toda vez que eu compreendi a direção de Deus, as coisas fluíram na minha vida. As coisas fluíram, as coisas aconteceram. Eu até tenho entendido da parte de Deus que o Senhor tem me dado certas experiências de mudanças de direção, de mudanças de rota, de coordenadas, para que eu possa ensinar as pessoas, para que eu possa ajudá-las da mesma maneira que o Senhor tem me mostrado. Por isso, eu comecei uma mensagem hoje, na oração da manhã, falando sobre 4 formas que Deus usa para falar conosco. E agora eu quero falar de mais 4 formas que Deus usa para falar conosco. A Bíblia nos diz em Isaías 63, verso 1, sou eu que falo com retidão. Deus declara que fala e quando Ele fala, o faz com retidão. Quando você depende de Deus, você sabe que é o certo, o que Deus fala. Você sabe que é o caminho certo, você sabe a rota que tem que seguir e que seguindo aquela rota, você vai ser bem-sucedido, você vai ser abençoado. E eu quero começar hoje, à noite, falando sobre visões que Deus nos dá. E essas visões, elas são um sinal de Deus para a nossa vida. Eu tive muitas visões durante a minha caminhada com Jesus. E visões essas que mudaram a história da minha vida e da vida de outras pessoas. De eu olhar para algo e Deus me revelar. Certa feita eu estava caminhando por um centro comercial, lá no sul ainda, quando eu morava no sul, e eu sempre cruzava por aquele centro comercial para ir na rádio. O programa de rádio ficava bem no calçadão, atravessava o centro comercial, atravessava o calçadão e entrava no prédio da rádio. E naquele centro comercial, eu estava indo rápido, ligeiro, tinha deixado o carro no estacionamento. Quando eu cruzo na frente de uma loja, eu vejo uma coisa preta, grande, sabe? E eu até dou
quase um salto para não encostar naquilo. Só que quando eu me virei para trás, né, pensando que aquilo que eu tinha visto foi alguém que deixou um saco preto ali, não havia nada, absolutamente nada. E eu então perguntei para o Senhor, Senhor, o que foi isso? E o Senhor me disse, obra maligna contra os donos deste estabelecimento. E realmente foi bem na porta de uma loja. Entrei ali dentro e eu perguntei se a mulher que estava ali era a dona. Ela disse, não, eu sou a gerente. E eu disse para ela, Deus me mostrou algo contra o filho dessa mulher, dona dessa loja. E eu vou deixar meu telefone para você, porque eu tenho que explicar para ela o que Deus me mostrou. E o Senhor tinha me mostrado uma obra maligna para matar o filho dela. E alguns minutos depois ela me liga, apavorada. Eu não conhecia ela, não sabia quem era ela. Não sabia se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, não sabia se era importante ou não era importante, não sabia de nada. Simplesmente o Espírito Santo me dirigiu a isso. E depois aquela mulher me liga, ela pede para mim ir à casa dela. Ela e o marido com muitos problemas. O diabo tentando matar o filho dela, o diabo tentando matar a filha dela. Sabe? E a partir do momento que aquilo foi revelado, ao mesmo tempo foi quebrado a ação maligna contra aquela família. Eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo. O nosso Deus revela o profundo e o escondido. E Ele é Deus para nos mostrar em visão algo. Eu não digo que isso acontece, sabe, sempre. Não. Acontece quando Deus quer. Não é uma coisa que também eu forço para acontecer. É uma coisa que acontece. Por exemplo, ontem eu estava no culto da igreja e na hora da oração eu tive uma visão. Na hora da oração, eu tive uma visão de vários homens vindo ao altar da igreja com os olhos inchados e o rosto banhado em lágrimas. E o Senhor me falou de um grande avivamento que iria acontecer no meio dos homens, onde eles se renderiam a Jesus Cristo, teriam experiência com Jesus Cristo. O Senhor me mostrou isso. Eu vi em visão, assim como já tive várias outras visões da parte do Senhor. Eu quero dizer para você que está aí, que Deus é Deus para revelar sim. Por mais que haja pessoas que dizem que, eu não acredito em dons espirituais, eu não acredito que Deus fala, eu não acredito que Deus se revela dessa forma, que Deus fala só através da Bíblia Sagrada, eles estão enganados. Eu não os critico porque isso é uma questão de fé. A pessoa tem que ter fé para acreditar. Mas eu tive muitas experiências com Deus e sabe, quando você tem experiência com Deus, por mais que o homem diga para você algo, você continua crendo naquela experiência. E a Bíblia nos fala que Isaías teve uma visão. Ele viu o Senhor no alto e sublime trono. A Bíblia nos fala do apóstolo Paulo tendo visões. A Bíblia nos fala de visões. É por isso que nós precisamos compreender que o Espírito Santo, ele é livre para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Deus já me deu livramentos através de visões proféticas, visões de Deus. Mas como eu disse, não é uma coisa forçada e também não é uma coisa, toda experiência tem que estar submetida ao crivo da palavra de Deus. Nenhuma experiência pode alterar algo da palavra de Deus ou estar fora da palavra de Deus, certo? Não pode ir contra um princípio elementar das Escrituras. É por isso que você precisa de discernimento espiritual. Então Deus fala conosco através de visões. Deus fala conosco também através de sinais e prodígios. Ou seja, Deus, ele fala com o homem de muitas maneiras, mas ele pode dar um sinal para o homem quando algo não dá certo, quando algo não acontece. Ele pode dar um sinal para o homem. Até, sabe, as pessoas muitas vezes veem números repetidos e aquilo ali chama a atenção delas. Isso é um sinal de Deus. É um sinal de Deus.
Você não precisa buscar muitas vezes, sabe, o entendimento completo sobre o que significam os números, não. O que você precisa saber é, Deus está falando comigo, porque isso está se repetindo. Horas iguais, números iguais, placa igual. Deus pode falar com você também através dos sinais. Por exemplo, você acordar no meio da madrugada. Acordou 3 horas da madrugada. Isso está acontecendo com frequência com você. Isso pode ser um sinal de Deus. Um sinal de Deus, Deus está falando com você. É que nem muitos eventos acontecerem frequentemente, sabe? Então acontece um evento pela manhã no seu trabalho, outro evento à tarde, outro evento à noite, e todos eles apontando para algo. Isso é um sinal de Deus, certo? Você tem que entender, o nosso Deus é um Deus de sinais. É um Deus de sinais e um Deus de maravilhas. Então, os sinais de Deus é tudo aquilo que chama a sua atenção. É tudo aquilo que desperta uma curiosidade em você. É tudo aquilo que acontece fora do padrão, fora do normal, certo? Fora do normal. Isso é um sinal de Deus. É Deus dando sinal. Resposta de uma oração. Resposta de uma oração. Claro que nenhum sinal vai dar o passe livre para você. Todo sinal tem que estar submetido ao que é justo, ao que é bom, ao que é honesto, ao que está na palavra de Deus. Porque Deus não vai dar um sinal para uma coisa errada. Deus não vai dar um sinal para você pecar. Deus não vai dar um sinal para você passar por cima de um princípio, certo? Você ser maldoso com alguém. Não, Deus não dá esse tipo de sinal, ok? A terceira coisa que eu quero falar para você agora é sobre voz audível. Eu já ouvi Deus falando comigo, Deus me chamando pelo meu nome. Sempre que eu ouvi Deus falando comigo, Deus me chamou pelo nome. E eu ouvi Deus falando comigo. Isso aconteceu talvez umas 3, 4 vezes durante a minha jornada. Já fazem mais de 20 anos servindo a Deus. E já aconteceu de eu ouvir Deus chamar pelo meu nome. E mais, também recebi instruções de Deus, sabe? Em coisas que veio como uma voz audível dentro de mim, muito suave. Isso não acontece sempre, mas pode acontecer. Deus fala. A Bíblia diz que Saulo estava na estrada de Damasco e o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali o Senhor começou a conversar com Saulo e depois foi o nosso renomado e incrível apóstolo Paulo, que escreveu um texto do Novo Testamento, um homem que impactou gerações e que suas cartas inspiradas por Deus até hoje norteiam a nossa vida. É por isso que você tem que entender que Deus também fala de forma audível. E a última coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que Deus usa pessoas também para falar conosco. Existe uma guerra de entendimento e de discernimento sobre se existem profetas ou não. Algumas pessoas dizem: mas o último profeta foi João Batista. Toda pessoa que ouve a voz de Deus, ela pode profetizar para alguém. Porque profetizar é você ouvir, discernir e entregar. Então, uma pessoa pode, se mover como um profeta, liberando uma palavra, dizendo que algo vai acontecer, que orou e que Deus mostrou. Bem, essa pessoa está numa função muito parecida de profeta. No entanto, os profetas genuínos são aquelas pessoas que ensinam os outros a ouvir a voz de Deus. O profeta, ele é um ministério dentro do corpo de Cristo. Existem 5 ministérios. O ministério de apóstolo, ministério de profeta, ministério de evangelista, de pastor e de mestre. São 5, certo? Muitas vezes um pastor é um profeta. Muitas vezes um apóstolo é um profeta. Muitas vezes um evangelista é um profeta. Ainda que os ministérios são distintos, certo? Eu, por exemplo, sou pastor, mas também sou um profeta. Por quê? Porque eu entendo que Deus fala comigo, que eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. Agora, tem gente que não acredita que existe o ministério profético. Cada um com o seu cada um, como
como dizia minha avó. Você tem que entender que as Sagradas Escrituras, elas falam do ministério profético no Novo Testamento em um formato diferente dos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia diz que as filhas do evangelista Filipe eram profetas. A Bíblia diz que Paulo, o apóstolo Paulo, também era um profeta, mas se movia mais no ministério apostólico. Bem, eu não quero entrar em todas essas nuances, mas eu quero falar para você que Deus pode usar alguém, até uma criança, para ser um profeta na tua vida, para entregar uma mensagem de Deus. O profeta é o que entrega a mensagem de Deus, é o que ensina as pessoas a ouvir a voz de Deus, certo? E Deus pode usar um pastor, uma pessoa simples para profetizar sobre a tua vida. Uma profecia, uma revelação é uma palavra que vem como direção de Deus. E Deus usou a minha filha para falar comigo, uma criança, certo? Deus pode usar quem Ele quiser para falar com você. Não feche o teu coração para o profético, para o que Deus fala, para o que Deus revela. Ah, mas lá, fulano lá diz que não existe mais profeta. É um entendimento. É diferente. É um entendimento que ele tem. É que nem pessoas que dizem que Jesus não cura. Tem muita gente, tem muita igreja que diz que Jesus não faz mais nada. Tudo que Jesus faz é salvar. E está errado. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo, enfim, Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre, certo? Então, é você crer que Deus pode fazer muito além do que você imagina. Eu deixo essa palavra com você, espero que essa palavra tenha lhe ajudado a entender um pouco melhor das coisas espirituais, e se você quer compreender mais, nós vamos ter um evento chamado Dreams, dia 17 e 18 de março. Esse evento vai acontecer dentro da nossa academia, a Academia Kingdom Global. É uma escola que ensina as pessoas, que dá direção para as pessoas. Que inclusive hoje, quem se inscreveu hoje para a Academia Kingdom vai poder receber um dia da mentoria que eu vou ter junto com o Thiago Brunet, certo? Hoje nós vamos estar ao vivo, sim, às 19 horas. Nós vamos entrar ao vivo, certo? E vai ser incrível. Vai ser incrível e você não pode perder. Inclusive, vou fazer 3 perguntas para o Thiago Brunet, depois vamos ter um momento de louvor e depois vamos ter uma palavra que ele vai trazer para nós e vai ajudar você que é empreendedor. Então é um presente que eu vou dar para quem é aluno da academia aqui no Global. A mentoria é 3 dias, eu vou dar hoje de presente para todos. Tá bom? Então, se você se inscrever hoje na academia, você tem acesso a esse bônus. E semana que vem, você vai participar do seminário Dreams, certo? Você vai entender se o sonho é de Deus, se o sonho não é de Deus, se Deus está falando com você ou se é coisa da sua cabeça. Eu vou ajudar você a entender isso, tá bom? De repente, você é o tipo de pessoa que Deus fala muito com você através dos sonhos. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ajudar você a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Vem para a Academia Kingdom. É só você acessar meu site www.viniciusiracete.com.br e se inscrever na Academia Kingdom Global. Ok? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, certo? Quero pedir a você que está aqui junto conosco, compartilha com 7 pessoas e quero também chamar a sua atenção. Estamos começando oficialmente esse propósito hoje, certo? Começamos pela manhã. São 14 dias orando pelo novo de Deus. Somente Deus pode trazer o novo. Eu estou em jejum. Estou em propósito. Se você quiser se unir a mim e fazer um propósito de jejum também, faça. Certo? Eu creio. Jejum e oração são chaves mestras para o impossível. Por isso eu convido você. Se você quiser jejuar, jejue. Se não puder, eu entendo. Certo? E só ore junto comigo. 6 da manhã e 18 horas. Tente não quebrar nenhuma das orações. Tente estar ao vivo junto comigo. Em nome de Jesus. Certo? Salmos 91, já compartilhou com 7 pessoas? Compartilha e coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, que eu vou estar orando pela tua vida, pela tua necessidade. De repente você entrou aqui pela primeira vez nessa oração. Coloca aqui nos comentários teu pedido, tua necessidade, que nós vamos estar orando em nome de Jesus.
Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Colocou aqui nos comentários o seu pedido de oração? Coloca aqui, se não colocou, escreve agora e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti os pedidos de oração do Teu povo. Que o novo de Deus entre na vida deles. Que o novo de Deus, a Tua palavra diz, Pai, que o que é ligado na terra é ligado no céu. Por isso, libera do Teu poder, Jesus. Toque-os, Senhor, com o Teu poder. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder. Que aquela mesma virtude que tocou naquela mulher do fluxo de sangue, que restaurou ela, que curou ela completamente, que essa virtude toque agora em cada família, em cada lar. Nós oramos para que novas portas se abram, novas oportunidades, novos começos, novas vidas conheçam a Cristo e tenham uma experiência com Jesus, uma experiência sobrenatural. Meu Pai, pessoas que têm dons, pessoas que têm talentos, pessoas que têm potencial e isso foi adormecido por causa da religiosidade, por causa dos religiosos. A minha oração, Espírito Santo, é para que essa pessoa desperte o dom que há nela, desperte aquilo que o Senhor tem falado, tem revelado a ela. Eu oro em nome de Jesus para que todo tipo, Senhor, de laço Satanás seja quebrado. E eu oro por um avivamento neste lugar. Que o novo de Deus entre, o novo de Deus entre nessa casa, o novo de Deus entre nessa família. Essa mulher que não consegue engravidar, que o novo de Deus entre na vida dela. No nome de Jesus nós oramos para que haja milagre, milagre no útero, nos ovários, nas trompas, milagre na vida do seu marido. Eu oro pela cura total e completa e que o novo de Deus venha sobre esse casal. Senhor, ainda que o homem tenha dito que não pode acontecer, ainda que o homem tenha dito que as coisas não são desse jeito, eu oro para que o novo de Deus surja. Assim como o Senhor abriu caminhos no meio do mar, assim como o Senhor libera rios no deserto, assim como o Senhor fez com que da rocha saísse água, o Senhor é o Deus do novo, o Senhor é o Deus que surpreende, o Senhor é o Deus que revela, o Senhor é o Deus que impacta aqueles que estão ao teu redor. Senhor, no nome de Jesus eu oro para que o Senhor libere do teu poder sobre a vida dos teus filhos e filhas. E eu oro, Senhor, para que pessoas tenham sonhos proféticos, visões proféticas, para que o Senhor revele a elas o teu propósito e aquilo que o Senhor tem preparado para eles. No nome de Jesus eu os abençoo, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. E eu quero agradecer também aos meus parceiros que têm nos ajudado em nossos programas de televisão e também aos nossos intercessores. Gratidão pela vida de vocês, viu? Estamos alcançando milhares de vidas através da televisão. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E você que é meu aluno da academia, te organiza aí, porque 19 horas, você que é meu aluno da academia, 19 horas, vamos estar juntos. Pega caneta e papel aí, porque essa noite promete. Vai ser incrível. Deus abençoe a todos. Paz e prosperidade. E prosperidade. E prosperidade. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente
na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que o novo de Deus entre na tua vida, na tua família, nos teus negócios e nos teus projetos, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. Quero pedir a você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Só vai fazer bem para você, vai ser uma bênção para a tua vida e estaremos colocando você em nosso livro de orações. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Mas antes disso, quero lembrar você que nós estamos num propósito de oração e de jejum. Um propósito de oração para que o novo de Deus aconteça na nossa vida. O novo de Deus seja liberado. Deus colocou esse propósito no meu coração. E eu creio que coisas novas surgirão durante esse propósito. Creio na fidelidade do Senhor e que o Senhor responde orações e responde também jejum. O jejum nos torna mais perceptíveis para o agir divino e também quebra as resistências espirituais. Então escreve aqui nos comentários: as resistências espirituais estão sendo quebradas. E se você me acompanha pela televisão, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e convido você a me acompanhar em meu canal do YouTube. Todos os dias, às 6 da manhã e às 18 horas, estamos juntos aqui, num só propósito de fé e de oração. A palavra que Deus me deu está em Lucas capítulo 5, do verso 1 em diante. Preste atenção, porque aqui tem resposta divina para a tua vida. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. Precisamos de algumas pessoas para nos ajudar e não para nos derrubar. Certo? Precisamos de algumas pessoas para nos ajudar e não para nos derrubar. E continuando, diz aqui: e foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Hoje eu quero falar sobre como romper as nossas limitações. Como romper? Todos nós chegamos a um limite, todos nós chegamos a um teto. E para rompermos aquele limite, aquele teto que nos impede de crescer, nos impede de prosperar, de viver o propósito pleno de Deus para a nossa vida, precisamos de uma palavra de Jesus. A Bíblia diz que Pedro já havia pescado a noite inteira. A empresa não estava muito bem. E quando eles retornaram, estavam lavando as redes. Jesus estava ali, na beira do mar, e estava pregando para uma multidão. Então ele sobe no barco de Pedro e começa a pregar. Quando ele termina de pregar, ele diz a Pedro: vamos retornar para alto mar. E Pedro obedece o Senhor, mesmo sabendo que o mar não estava para peixe. E a Bíblia diz que um grande milagre aconteceu. Diz que as redes começaram a se romper, dado a grande quantidade de peixes que começou a ser fisgada. A palavra de Jesus rompeu os limites. A palavra de Jesus tirou as limitações. Tire as travas que te limitam. Não há limites para o que o Senhor pode fazer. Você tem que entender isso. Deus pode fazer muito além. Você, talvez até aqui, tenha tido X resultado. Mas com uma palavra de Jesus, você pode romper totalmente o restante da sua vida.
A diferença do antes e para o depois foi uma pessoa, Jesus. Uma palavra de Jesus, que fez com que tudo na vida de Pedro se transformasse. Esse milagre fez com que Pedro se rendesse a Jesus. Eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, tem coisas que Deus nos direciona e não é para o nosso mal, é para nos abençoar. Mesmo que você não entenda o porquê que Deus está fazendo determinada coisa, o porquê que Deus está lhe dirigindo de uma forma, saiba que Ele está lhe dirigindo para te abençoar, é para romper o teto, é para romper aquilo que está te limitando. A maioria das pessoas recebe a salvação, mas não vive a vida abundante que Jesus tem para elas. E sabe por que elas não vivem a vida abundante? Porque elas não estão seguindo as orientações do Mestre. Elas receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não conseguem entender o que Deus está falando. Quando eu tenho um tempo de painel, que a gente chama, onde eu converso com as pessoas, elas me falam dos problemas delas e elas me pedem ajuda para orientá-las, a maioria delas me pede ajuda para entender o que Deus está falando. Pessoas que não entendem a direção de Deus, pessoas que dizem assim para mim, eu tive um sonho, eu preciso que você me ajude, o que será que Deus está querendo falar comigo? Sabe, essa falta de discernimento, essa falta de orientação, de compreender a direção de Deus, o que Deus está direcionando ela, está impedindo ela de avançar, de ter uma grande pesca, de viver o extraordinário, de contemplar os milagres de Deus ao seu redor. Se Pedro não tivesse compreendido a instrução de Jesus, você acha que ele teria vivido aquele milagre? Ele precisava viver o extraordinário de Deus. Ele precisava viver o milagre de Deus. Mas ele não sabia que por trás da instrução de Jesus estava o seu milagre. No entanto, graças a Deus, ele creu na instrução. Ele seguiu a instrução à risca e viveu, contemplou a grandeza de Deus diante dos seus olhos. Existe um sistema de crença defeituoso em todos nós. Nós pensamos que somente com o nosso esforço, somente com as nossas habilidades naturais, nós vamos chegar aonde desejamos. E não é assim que funciona. Você pode ter excelentes relacionamentos, você pode ter muito conhecimento, você pode ter uma capacidade incrível de produzir, de resolver problemas. Algumas coisas na tua vida só vão romper por uma palavra de Deus, por uma orientação divina. As pessoas, todo momento, estão em dificuldade. Todo momento, elas estão enfrentando problemas que são espirituais. Eu estava conversando com um amigo meu e ele falando que muito jogador de futebol vai falar com ele pedindo orientação para a vida. E ele me disse que esses jogadores não entendem o porquê que se machucam tanto. O porquê que, sabe, quando estão para romper, algo acontece e de repente tudo começa a parar e a travar na vida deles. Eles não compreendem que as coisas espirituais são reais. E as coisas espirituais afetam tanto o rico quanto o pobre, tanto o famoso quanto aquele que não é famoso. Se as pessoas entendessem que uma orientação divina pode mudar a sua história para sempre, eles estariam mais aos pés de Jesus buscando a orientação de Deus, em vez de estar muitas vezes buscando outras coisas que não ajudam em nada, porque essa é a verdade. Tem lugares que as pessoas vão e tem pessoas que aparentemente podem ajudar, que não resolve nada. O que resolve é uma orientação vinda da parte de Deus, é uma direção de Deus que você precisa receber. Essa direção pode vir por meio de um homem, claro, mas ela pode vir por meio de uma oração que você faz. Ela pode vir por meio de uma visão, ela pode vir por meio de um sonho, ela pode vir por meio de um sinal. Tudo o que você precisa fazer é estar aberto e ter a instrução de como receber, de como acessar essa instrução sobrenatural. Uma grande maioria de pessoas
não consegue enxergar o seu sistema errado de crenças, porque ela pensa que ela está certa, mas os resultados dela dizem o contrário. Ou seja, ela pensa que está certo e que então Deus quer que ela sofra, Deus quer que ela passe por perrengues a vida inteira. Ei, não é a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, sim, você vai ter tempestades, sim, você vai passar por desertos, com certeza, vai ter momentos de dor, vai ter momentos de dificuldade, sim, mas com a orientação divina, você consegue passar por todos esses momentos e sair no positivo no final. Porque é isso que Deus faz na vida da gente, Ele nos surpreende. A lógica não explica algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu pude ver a mão de Deus, literalmente, em muitos momentos da minha vida, onde eu só tenho gratidão a Deus, porque se não fosse Deus, algumas coisas não teriam acontecido na minha vida. Porque quando você olha para dentro de você, você vê um homem, você vê um ser limitado. Quando você olha para dentro de você, você olha lá dentro, sabe? Você vê, puxa, mas eu tenho tantas imperfeições, eu tenho tantas limitações. Só que quando você começa a acessar as orientações divinas, você consegue driblar as dificuldades da vida. Você consegue avançar de uma maneira sobrenatural. O que eu estou dizendo é que você precisa ter acesso a uma orientação como Pedro recebeu. E essa orientação vai mudar a tua vida. Nós vivemos no nível do nosso sistema de crenças. Você não pode viver além do que você acredita, do que você pode viver. Você vive no nível do seu sistema de crença. Então, se você não acredita que Jesus cura, como é que você vai ser curado? Se você não acredita que Ele fala em sonhos, como é que você vai receber uma mensagem divina? Se você não acredita que Deus pode usar alguém para falar com você profeticamente, como é que você vai ser achado por uma palavra profética? Nós vivemos no nível do nosso sistema de crenças. Aí você não acredita que vai prosperar, você não acredita que vai melhorar de vida, você não acredita que a tua família vai ser salva, que Jesus vai transformar a vida deles, que Jesus vai transformar a vida do teu marido, que só passa no bar. Se você não mudar o seu sistema de crença, você não pode viver o que Deus tem para a sua vida. E você só muda o seu sistema de crença quando você começa a dar atenção às orientações de Jesus e você começa a viver a vida buscando a orientação dele para a sua vida. Então a palavra de vida estava ali no barco de Pedro, mas a orientação que saiu da boca de Jesus é que mudou a história de Pedro. Certo? Você tem uma Bíblia nas mãos, você tem que ler ela, você tem que praticar ela. Mas existe alguém que se chama o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem as orientações da vida, do propósito para você aqui nessa terra. Quer ser vitorioso? Acessa as orientações de Deus e você vai conseguir romper. Então, mesmo que você tenha hoje chegado num momento da sua vida onde você não consegue passar daqui para frente, sabe? Você pode estar quebrado financeiramente, está devendo para o banco, está devendo para um monte de gente. Você pode estar correndo risco de vida por dever para certas pessoas. Não importa a tua situação, uma orientação de Jesus pode tirar você dessa situação, desse tsunami que você entrou ou que o diabo te conduziu. Quer mudar de vida? Então aprenda a ouvir as orientações de Jesus. É essa palavra que eu deixo para você hoje. E se você tem tido revelações divinas por meio de visões ou por meio de sonhos, e você quer mudar a sua vida, você entende que Deus está falando com você, só você não consegue discernir, eu quero convidar você a participar de um evento especial chamado Seminário Dreams. Esse seminário vai ser exclusivo para quem é meu aluno. Então, aqueles que são meu aluno, dia 17 e 18, na Academia Quino Global, nós vamos ter um evento ao vivo. O evento será ao vivo. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e eu aguardo você, tá bom? E se você não é meu aluno e quer se tornar, para não ficar de fora dessa grande bênção que é mudar a tua realidade, eu convido você a ir hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar aluno da Academia Quino Global. Inclusive, amanhã
vai sair um podcast exclusivo dentro da Academia Quino Global. Amanhã, você que é aluno, não perca. Vai ser incrível, em nome de Jesus. Então hoje mesmo, tome a decisão. Não, eu vou mudar de vida, eu vou aprender a acessar as orientações de Deus. Amém? Muito bem. Também quero falar rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Você vai lá fazer a tua inscrição para a academia e já adquire nossos livros. Tenho certeza que só vai fazer bem para você. Esse livro aqui, Café com Jesus, é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. O livro Sonhos, então eu tenho propriedade para falar. Eu tive milagres extraordinários de Deus ao ouvir instruções divinas que Deus me deu nos sonhos. É claro que nem todo sonho é de Deus, mas tem sonhos que contêm mensagens divinas que podem mudar a tua vida. E esse aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor, um extraordinário livro para quem quer vencer, para quem quer herdar uma unção de Deus. Amém? Todos os nossos livros você pode adquirir no nosso site. Eu também quero aqui agradecer a todos os nossos parceiros e intercessores que têm nos ajudado na televisão. Que Deus os abençoe. Eu profetizo milagre de multiplicação, de bênção sobre a tua vida. Amém? Ore por nós. Ore por nós. Eu quero agora declarar o Salmo 91 sobre a tua vida. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero pedir a você que está aí, que você compartilhe com 7 pessoas a oração. Amém? Manda aí para 7 pessoas, manda para teus amigos, para teus parentes, para as pessoas próximas. Compartilhe em nome de Jesus Cristo. Esses dias eu vi uma foto de uma criança tomada de alergia. Dava dó de ver. E essa mãe começou a colocar a foto dessa criança todos os dias nas nossas orações, todo santo dia. E para a glória de Deus, a criança está completamente curada. A mãe levou a criança para que eu conhecesse na igreja. E eu louvei o Senhor porque isso não é a gente que faz, é Jesus Cristo que não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele pode operar na tua vida. Não bote limites em Deus. Ele é um Deus ilimitado. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Amém? Ele tem todo o poder. Eu vou declarar os Salmos 91. Enquanto eu declaro os Salmos 91, coloca aqui nos comentários a tua petição. Coloca aqui nos comentários a tua necessidade. Amém? Coloca aqui porque eu vou orar por cada necessidade que tiver aqui nos comentários. E você que está nesse propósito aqui junto comigo, que está orando às 6 da manhã, às 18 horas, para que o Senhor traga o novo dele para a tua vida, não quebre esse propósito. Não quebre esse propósito. Tem gente que, não faz nada até o fim. Começa uma coisa, não termina. Você sabe qual é a mensagem que você está mandando para o alto? Você está mandando uma mensagem para o alto quando você não tem compromisso com a fé, quando você não tem compromisso com as orações. Quer mudar de vida? Começa a andar direito com Deus. Começa a andar direito, respeita direções que são dadas e você vai ver, mais direções vão ser dadas para você, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Já colocou aqui nos comentários?
teu pedido de oração, tua necessidade? Já compartilhou com 7 pessoas? Já deixou a tua curtida aqui? Amém? Porque, entenda uma coisa, eu estou aqui por um chamado divino e você está aí por um propósito divino. Nada é por acaso, Deus não é aleatório. Lembra da minha oração que eu fiz pela manhã? Deus não é aleatório. Tudo que Ele faz é com extrema precisão. Grave isso. Deus não trabalha com aleatório. Deus faz tudo com precisão. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Existe um propósito para eu estar aqui, existe um propósito para você estar aí. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti agora todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. E eu peço a Tua bênção, Teu favor, Tua graça. E que o novo de Deus toque nessa pessoa. O novo de Deus toque no seu casamento. O novo de Deus toque na sua família. O novo de Deus toque nos seus projetos. O novo de Deus toque nos seus filhos. O novo de Deus toque na sua esposa. O novo de Deus toque no seu marido. O novo de Deus toque nesse caminho que você está trilhando agora, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda enfermidade, toda dor, renda-se ao poder do nome de Jesus Cristo. E toda pessoa que está sendo atacada ou influenciada pelas trevas, eu dou uma ordem mal, sai do caminho dessa pessoa. Eu digo a tristeza, a angústia, a depressão, a dor, a aflição, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, dá vitória para essa pessoa agora. Da vitória, da conquista. Senhor, Tu és a nossa bandeira, Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o nosso refúgio. Praga nenhuma chegará nessa casa. Eu quero declarar que a paz de Deus habita neste lugar. Chega de grito, chega de briga, chega de desavença, chega de perturbação e de opressão. A partir de hoje, a paz reina dentro deste lar, reina nos quartos. Toda insônia, renda-se a Jesus Cristo. Toda perturbação noturna, renda-se a Jesus Cristo. Tudo aquilo que aflige o peito, tudo aquilo que traz doença para dentro dessa casa, eu digo, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo para o espírito de traição, todo espírito de traição, de engano, no caminho dessa pessoa, renda-se agora ao poder de Jesus Cristo e que essa casa seja livre de todo mal. Eu declaro saúde, Pai. Saúde tocando no corpo físico, saúde curando a pele, limpando a pele, restaurando a pele. Essa pessoa, Senhor, que tem lutado contra o câncer, que ela seja livre, que ela seja liberta agora, que a saúde toque no sangue dela, toque nos órgãos internos, do alto da cabeça à planta dos pés. Oramos também para que as portas se abram. Eu oro por multiplicação na vida dessa pessoa, oro por bons negócios, oro por portas de oportunidade. O Senhor é aquele que abre portas, é aquele que surpreende. Por isso, Pai, derrama da Tua graça e do Teu favor no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo esta pessoa, apresento todos os pedidos de oração a Ti. Todos os pedidos de oração eu apresento a Ti e eu peço, opera o milagre, Pai. Opera o sobrenatural no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, você recebe essa oração. Deus é fiel. Amém. Deus é fiel, Deus é poderoso, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que o Senhor derrame graça sobre a tua vida. E você, que não é aluno ainda da Academia Kindle, eu vou te esperar, em nome de Jesus, dentro da academia. Você vai compreender as orientações que o Senhor tem para a sua vida. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Você crê? Compartilhe com 7 pessoas agora essa oração e amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Forte abraço, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos novos começos, novas portas e muita saúde. Meu Deus, e que
todo o teu propósito se cumpra na nossa vida. Sim, ó Deus, nós queremos que o Senhor esteja na frente de todas as coisas. Aquilo que for para nós, traz para nós, mas aquilo que não for para nós, afasta, tira do nosso caminho. Cancelamos agora toda inveja, toda maldade, todo plano maligno, toda cilada, toda programação maligna, agendamento maligno espiritual contra nós ou contra nossos filhos. Cancelamos toda obra de acidente, toda obra de atrapalho, toda obra de confusão e pedimos que a tua mão de poder esteja sobre nós, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Também repreendo todo medo, Pai, toda opressão espiritual, toda inveja, toda maldade e contradições. E te pedimos tua proteção, tua bênção, em nome de Jesus. E aquilo, Pai, que estiver longe dos nossos olhos, longe dos nossos ouvidos, que o Senhor esteja guardando e protegendo. Nós confiamos em Ti, Senhor. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Essa noite eu quero trazer aqui 4 princípios que vão abençoar você poderosamente. Não ouça tudo. Pela manhã, na oração da manhã, eu falei sobre a importância de ouvir. E agora à noite eu estou começando a falar, não ouça tudo. E sabe o que você não tem que ouvir? Você não tem que ouvir coisas negativas e coisas ruins. Você sabe que existe palavras que vêm como um míssil para dentro de nós de destruição. Palavras negativas, notícias ruins, notícias alarmantes, coisas que colocam tristeza, que colocam desesperança e que fazem você perder a sua paz. Tenha cuidado com coisas que fazem você perder a sua paz. Sabe, tem gente que fica vasculhando as coisas na internet com seu dedo, né? Procurando sempre encontrar uma notícia, está buscando ver o que vai acontecer de pior, o que estão dizendo que vai acontecer de pior. Ei, você tem que focar no que diz a palavra de Deus. Você tem que focar nas promessas de Deus, nas promessas de Deus. Você tem que crer que o Senhor Jesus Cristo que está na sua vida hoje estará com você amanhã, estará com você depois da manhã. E se Ele está conosco, nós não temos que temer mal algum. Eu quero que você segure essa palavra, porque é uma palavra profética para você. Se Deus está na nossa vida, por que iremos temer? Algumas pessoas pensam que Deus abandonou o mundo, abandonou a gente. Não, sua presença é real, sua voz é real, Deus cumpre sua palavra. A Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações. Nós precisamos orar a Deus, colocar nossa vida nas mãos de Deus e tapar os nossos ouvidos para aquilo que é ruim, para aquilo que é negativo, para aquilo que é mal, para aquelas notícias, sabe, de desastre, de morte, de dor, de doença. Nós temos que entender que o que está no nosso caminho é a presença de Deus e não a tragédia, e não a doença. Nós temos que alimentar a nossa vida com a fé, alimentar a nossa esperança com a fé, alimentar o nosso futuro com a fé. A Bíblia diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir coisas negativas a todo momento, eu não estou dizendo para você não ser uma pessoa informada, não. Acredito que tem que ser informado. Só que há pessoas que informação demais, sabe, acaba mexendo com a cabeça delas. Informação demais acaba mexendo até na fé delas. Então, tenha cuidado, sabe, tenha uma medida, sabe, eu acho que conhecer as notícias do que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo é uma coisa boa. Agora, demais, notícia demais, coisas negativas demais, isso não é uma coisa boa. Você tem que encher a sua vida de boas notícias, de esperança. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você é: obedeça a Deus, porque obediência a Deus faz você prosperar. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não anda
na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na lei do Senhor de dia e de noite. A Bíblia diz que essa pessoa será bem-aventurada, ela fará prosperar o seu caminho. Obediência a Deus traz prosperidade. Tem coisas que nós podemos achar um ótimo negócio. Podemos achar, sabe, é um caminho bom esse. Mas aquele caminho que nós achamos que é bom, às vezes não é. Aquela direção que nós pensamos, olha, essa direção não é. Nós precisamos seguir o que Deus está dizendo. Não é o que os outros estão falando, é o que Deus está dizendo para nós. E obedecer a Deus vai trazer prosperidade. O que Deus está falando? O que Deus está te dirigindo? O que Deus está colocando no teu caminho? Obedeça a Deus isso. Obedeça a Deus isso. Obedeça, porque certamente isso vai fazer você prosperar. Tem coisas que, sabe, nós queremos quebrar princípios e ainda esperamos que Deus nos abençoe. Não. Deus não vai abençoar se você está quebrando princípios. Por isso que se Deus mandar você perdoar, perdoe. Se Deus mandar você ser generoso, seja generoso. Se Deus mandar, sabe, você confiar nele, confie. Obedeça. A obediência vai trazer prosperidade. E se você orou pedindo para Deus, sabe, se você orou pedindo para Deus que Deus lhe mostrasse um caminho, Deus mostrou esse caminho, mas, sabe, você não quer seguir o que Deus está direcionando, você quer seguir um outro caminho, tenha cuidado. Tenha cuidado, a obediência vai guardar você. Obedecer a Deus em meio, sabe, a tudo que está ao nosso redor vai fazer você prosperar. A obediência vai fazer você prosperar. Talvez Deus esteja falando algo com você e você, sabe, está recusando ouvir a Deus. Esses dias ainda eu estava pensando sobre isso. Tem pessoas que Deus, sabe, fala com elas, mas elas não querem ouvir a Deus. Elas querem ouvir aquilo que elas acham na cabeça delas. Elas não querem ouvir a Deus, porque se quisessem ouvir a Deus, iriam prestar atenção aos conselhos que Deus vai dando, às direções que Deus vai dando. Sabe quando uma pessoa coloca uma coisa na cabeça e ela diz assim, não, é isso que eu vou fazer, e mesmo que as pessoas estejam alertando ela que o caminho que ela está seguindo é um caminho mau, que ela, sabe, que ela vai ter problemas na vida dela, ela não quer saber, ela faz aquilo que ela quer. É por isso que não prospera. A obediência traz prosperidade. Uma outra coisa, terceira coisa que eu queria compartilhar com você é, não desça no nível das pessoas que não acreditam naquilo que Deus te revelou. Há pessoas que não estão, sabe, no mesmo norte que você está. Deus lhe deu uma direção sobre algo. E há sempre pessoas que estão próximas de nós e elas estão com a cabeça, sabe, em outra coisa. E daí elas vêm tentar corromper a direção que Deus colocou na sua vida. O que Deus falou com você, siga. Sempre vai haver críticos, sempre vai haver contrários, sempre vai haver pessoas que não vão entender o que Deus está falando com você. Mas o que Deus está falando, siga o que Deus está falando. Siga o que Deus está falando. Não seja o tipo de pessoa, sabe, que ouve todo mundo e acaba deixando a instrução que Deus deu de lado. Eu tenho entendido uma coisa, eu fiz disso o meu testemunho e faço questão de falar para as pessoas, eu faço questão de falar para elas o que Deus fez na minha vida ao eu obedecer a direção que Ele me deu. Sabe, quando eu fui entrar na televisão, teve gente que disse para mim, não entra, é muito caro. Quando eu fui assinar um segundo contrato de televisão, teve gente que disse assim, cuidado, isso pode endividar você. Você sabe que Deus tem sustentado até hoje e Deus tem sido fiel e eu sei, é desafiador realmente. Talvez essas pessoas não quisessem me atrapalhar, mas elas queriam me avisar que é perigoso e realmente é perigoso. No entanto, tem coisas que nós precisamos ter coragem para obedecer uma liderança do Espírito. Eu tenho uma palavra de Deus sobre isso. Eu tenho uma palavra de Deus sobre isso, eu sigo essa palavra de Deus, eu quero caminhar nessa palavra de Deus porque sei que serei abençoado obedecendo a Deus. E a quarta coisa que eu queria compartilhar com você hoje é, quando você não está alinhado com Deus, quando você está alinhado com Deus, Deus libera anjos para guerrear as suas guerras. Estar alinhado com Deus, com a vontade de Deus, faz com que você tenha acesso
a todo o aparato celestial para trabalhar e para lutar junto com você. Ou seja, posso estar cercado, posso estar sendo realmente alvejado pelas trevas, mas existe uma proteção ao meu redor. Existe um Deus que sabe que eu estou alinhado com Ele, sabe que eu estou alinhado com a vontade dEle. Ele vai me proteger, Ele vai prover, Ele vai me abençoar, Ele vai trazer as pessoas certas. E eu vou dizer uma coisa para você, comece a reconhecer as pessoas que andam na direção de Deus, para que você seja abençoado andando com elas. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução para você, e sei que essa instrução é poderosa, é uma bênção. Amém? Você que quer conhecer um pouco mais o meu ministério, que quer conhecer o que Deus está fazendo na nossa vida, visite o nosso site www.profetavinicius17.com.br. Ali no meu site você vai ter acesso a todos os nossos livros e também testemunhos. Eu vou começar a colocar testemunhos lá no meu site. Testemunhos do que Deus está fazendo na vida das pessoas, as operações de Deus, o sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Vou colocar algumas reflexões ali também no meu site. Então dá um pulo lá, conhece meu site, que certamente Deus vai te abençoar poderosamente. Deus vai falar com você. Quando você entrar no meu site, Deus vai falar com você. Amém? E também, hoje, nós vamos ter um culto muito importante, que é o culto dos empreendedores. Essa é uma visão que Deus me deu para orar em favor de todos aqueles que têm empresa, que têm negócio, que estão começando um negócio. Pode ser pequenininho. Você talvez não tenha nenhum funcionário, não tem problema. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelos seus negócios e quero dar para você, direções que vão ajudar você no seu negócio, na sua empresa, no seu empreendimento. Tem muitas pessoas que têm problemas de gestão. Tem muitas pessoas que têm problemas, sabe, com outras pessoas, não sabem lidar com gente complicada. Bem, eu posso lhe ajudar um pouco nisso. Deus tem me dado graça para ensinar líderes, sabe, líderes que são atuantes, pessoas que são até mesmo de muita influência. Eu tenho dado conselhos para eles. É uma graça que Deus me deu e eu tenho abençoado a vida de muita gente, tanto pessoas do Brasil quanto pessoas do exterior. Eu tenho dado direções proféticas para pessoas que realmente, sabe, precisam de ajuda, precisam de direção. E esse culto de empreendedores eu posso dizer, é uma direção que Deus me deu. É uma direção que Deus me deu e que certamente vai abençoar a tua vida. Talvez você diga assim, profeta, eu não tenho empresa ainda, eu trabalho num outro lugar, mas eu quero ir porque eu sei que Deus tem um projeto na minha vida. Então vai no culto dos empreendedores, pode ir que eu vou te esperar lá. O endereço da nossa igreja é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado, vai ser uma bênção, vai ser incrível, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe. Manda aí para teus amigos, para teus parentes. Essa oração, tenho certeza que vai abençoar a vida deles em nome de Jesus. E ore conosco. Estamos nos 50 dias de oração aqui, orando às 6 e 7 da manhã e às 18 horas, e Deus tem feito grandes maravilhas. Eu quero que você preste atenção nesse testemunho da Maria. Olha o que ela me escreveu. Paz, profeta, meu testemunho é que eu sofri um AVC, não andava nem falava, meu esposo teve que me dar banho, meus filhos tiveram que me dar comida, e assistindo todos os dias às suas orações estou curada, voltei a trabalhar, só gratidão pela sua vida, profeta, que Deus abençoe. É muito desafiador uma pessoa que sofre AVC, né? Ela disse que ela parou de falar, parou de andar. Deus restaurou completamente a vida dessa mulher, fortaleceu ela, e glória a Deus por isso. Eu tive pessoas da minha família que tiveram AVC e tiveram esse mesmo problema, e eu posso dizer para você que as orações ajudam. As orações ajudam. É por isso que eu quero dizer para você que está aqui, que talvez não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se. A oração vai te fortalecer de uma maneira que você não tem ideia. Você não tem ideia do que Deus faz aqui através das orações. Talvez você pense, não, é uma palavra e uma oração. Não é só uma palavra e uma oração, é um encontro com Deus. Você está tendo um encontro com Deus. Deus está trabalhando na tua vida. Há um operar de Deus aqui. Eu sei que há. Deus te colocou aqui.
está tirando a ansiedade que você chegou nessa oração, está tirando a angústia. Deus está trazendo paz, está trazendo saúde, está trazendo alegria para você. Deus está trabalhando aí na sua vida e Deus pode lhe dar direções ainda aqui nessa oração. Acredite nisso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quero pedir para você, no final dessa oração, compartilha com 7 pessoas e que por 7 caminhos toda a maldade vá embora da sua vida e do seu caminho. Por que é importante compartilhar? Porque tem muita gente aqui que é fruto de compartilhamento. Tem muita gente que está orando aqui junto comigo. E um detalhe, nós não podemos só receber, nós temos que aprender a dar. Quando você compartilha, você está dando, você está sendo generoso. Nós não podemos ser, eu já falei aqui para vocês, como um mar morto. O mar morto só sabe receber. E tudo que cai lá dentro morre. Diferente do Jordão. O Jordão é um doador. O Jordão é um semeador. Com generosidade, ele doa suas águas, ele doa a sua vida a outros. E ele tem mais vida. Tudo na vida é plantação e colheita. Eu estou semeando na vida de vocês aqui. Eu estou semeando, não se engane com isso. Eu estou semeando, eu estou sendo um semeador. Às 6 e 7 da manhã, às 18 horas, quando eu estou orando por você, eu estou semeando orações na tua vida. Eu estou semeando orações na tua vida. Eu estou semeando amor na tua vida. Eu estou semeando conhecimento profético. Eu estou semeando discernimento espiritual que eu recebi da parte do Espírito Santo. Eu estou semeando coisas na tua vida. E isso não pode morrer em você. Por isso, me ajude a compartilhar com outras pessoas, ore também pela minha vida. Me ajude na minha missão, no trabalho que Deus me deu. Deus me deu um trabalho, sabe? Deus me deu um trabalho, Deus me deu um propósito de vida. Me ajude compartilhando com outras pessoas, no nome de Jesus. Amém? Eu achei muito extraordinário, uma pessoa veio congregar conosco aqui na igreja, e essa pessoa chegou para mim e disse assim: profeta, Deus me mandou lhe ajudar na vida. Então eu estou aqui para ser um facilitador na tua vida. Olha só que bênção, hein? Tem pessoas que Deus envia para nos ajudar. E eu tenho certeza que Deus recompensa quem é semeador. Amém? Eu sou um semeador, eu gosto de semear também. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, abençoe agora a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Eu oro agora para que o Senhor libere das tuas promessas sobre aquele que está sendo fiel a Ti. Senhor, e que cada pessoa que está nessa oração seja tocada pelo Teu poder. Toque-os, Jesus. Toque-os com a Tua graça. Toque-os com Teu favor. E que nenhum impedimento prospere no caminho dessa pessoa.
Eu oro agora em nome de Jesus para que todo atrapalho nos negócios, todo atrapalho na vida dessa pessoa caia por terra. Toda pessoa que tem enfrentado desafios, lutas, que coisas têm se levantado contra ela para tentá-la impedi-la, que esses impedimentos sejam quebrados agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu cancelo pragas, eu cancelo todo tipo de invocação maligna, de maldade, de inveja, e até mesmo coisas que você não sabe que podem estar sendo tramadas contra a tua vida, ou gente que está difamando, mentindo, inventando, te caluniando. Eu cancelo agora todo tipo de fofoca, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo e de oração contrária. E que o sangue de Jesus te cubra, cubra teus filhos, cubra teu casamento, que o Senhor te abra portas, que o Senhor derrame favor, céus abertos sobre a tua vida, que a graça de Jesus Cristo encha a tua vida, a tua família, e que todo tipo de enfermidade, infecções, inflamações, feridas, alergias, câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu quero declarar saúde. Eu quero declarar saúde no teu corpo físico. Saúde no teu corpo físico, saúde na tua alma, que toda depressão, que toda angústia, que toda aflição remova-se agora no nome de Jesus Cristo. Seja agora a mão do Senhor restaurando tua alma, restaurando tuas emoções, tua mente, tuas memórias. O Senhor te traga cura e nós declaramos, Pai, o perdão por todo aquele que tem nos perseguido, o perdão por todo aquele que tem nos feito mal. Nós perdoamos os nossos adversários, perdoamos os nossos inimigos e declaramos, Pai, que não temos elo negativo com o nosso passado. Declaramos que estamos abençoados, estamos cobertos com o sangue de Jesus. As promessas de Deus vão acontecer na nossa vida. O Senhor dará promoções, o Senhor trará favor, o Senhor trará honra, o Senhor trará vitória, o Senhor trará conquistas, o Senhor trará avanço na vida de cada pessoa que está em oração. No nome de Jesus eu te peço, Pai, abençoe toda pessoa que está pedindo um novo começo, pessoas que estão orando por novos começos. Senhor, eu concordo em fé com cada pedido de oração que está aqui nos comentários e eu te peço, libera do teu poder no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga comigo, eu recebo no nome de Jesus Cristo. E 20 horas começa o culto dos empreendedores. Não perca, nós vamos transmitir ao vivo aqui pelo canal e quem puder estar presencialmente conosco, vem para cá, porque vai valer a pena. Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Mais.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, nosso conselheiro, aquele que está conosco todos os dias, seja contigo e com todos da tua casa. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus, o sangue precioso de Jesus, cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos prosperidade entrando na tua vida, no teu caminho, nos teus negócios e nos teus projetos, em nome de Jesus Cristo. E declaramos: nenhuma enfermidade, nenhum mal, nenhuma inveja, nenhuma opressão espiritual tem poder sobre tua vida, tem poder sobre tua casa, tem poder sobre os teus. Declaramos que a bênção do Senhor está sobre ti e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, infecções, inflamações, câncer, alergia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor Jesus, tua palavra diz que por onde o Senhor andou curando, libertando os oprimidos e trazendo salvação. Por isso que neste momento haja isso. Haja cura, haja libertação dos oprimidos e haja salvação. Que dentro dessa casa haja um avivamento, haja um sobrenatural, que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus. O filho que está mais distante, a filha que está aí próxima, que possa ser tocada pelo poder de Deus. Eu oro para que o teu caminho seja abençoado, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê favor, que você receba acessos sobrenaturais do Senhor e que o Senhor te capacite para essa função, o Senhor te capacite para todo o trabalho, o Senhor te honre, o Senhor te abençoe, o Senhor derrame sobre a tua vida de um favor incomum no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Escreva aqui nos comentários: prosperidade divina entra no meu lar. Amém? Você crê? Eu quero começar essa oração hoje dando um testemunho para a honra e glória do nome de Jesus. O testemunho é do Antônio e ele escreveu assim: a paz. Eu sofri uma ruptura completa dos tendões do ombro, conhecidos como manguito rotador, o que me impedia de levantar os braços e causava muitas dores, especialmente ao deitar. Procurei um médico, fiz exames e a ruptura foi confirmada. A única solução era uma intervenção cirúrgica, seguida de uma reabilitação de 6 meses. Durante a oração, o Senhor declarou, através da live das 18, a cura para a ruptura dos tendões. E hoje já consigo levantar os braços. Dou glória a Jesus pela minha cura e sou grato ao seu ministério por tudo que tenho aprendido. Oro pela sua família e pelo seu ministério, para que Deus os guarde e os proteja. Gratidão. Muito obrigado, Antônio. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Jesus Cristo faz muito além do que pedimos ou do que pensamos. Você pode agradecer a Deus porque essa é a presença do nosso Deus tocando em vidas. O Evangelho, o apóstolo Paulo disse: a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Podemos dizer isso também sobre as orações. Temos visto tantos milagres que não é o homem que opera, é a sua fé em Jesus Cristo. É a sua fé em Jesus Cristo. Eu sou um intercessor. Eu estou aqui para interceder por você. Mas é a sua fé em Jesus Cristo, na palavra de Jesus Cristo, que faz com que os milagres sejam liberados. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Eu tenho recebido inúmeros testemunhos. Ontem mesmo eu estava recebendo testemunho de uma família que teve a vida completamente transformada. Estavam no caos, no poço, vivendo em derrotas, as coisas, sabe, muitas coisas iam, outras coisas não iam. Quando parecia que tudo se ajeitava, eles tinham que retroceder lá atrás porque algo não dava certo. Bem, deixa eu lhe dizer, Deus restaura a vida por completo. Tudo que Deus faz, além de ser abundante,
Como eu falei na oração da manhã, tudo que Deus faz, Ele faz bem. Tudo que Deus faz, Ele termina. Ele começa uma obra e Ele termina, Ele conclui aquilo que Ele faz. Nós devemos trabalhar para concluir aquilo que fazemos. E hoje eu quero falar um pouco sobre fidelidade ao que Deus nos entregou. Deus, Ele nos entrega talentos, dons, oportunidades. Deus nos confia a nossa família. Deus nos confia a sua obra. Deus nos confia seu propósito, seu plano eterno. Então, nós temos acesso a muitas coisas tremendas que Deus coloca na nossa vida. Mas, será que estamos sendo fiéis ao que o Senhor nos entregou? Eu acredito que a maioria não está sendo fiel. Inclusive, nós também já cometemos esse erro de não ser fiel totalmente ao que Deus nos entregou, no sentido de poderia ter feito mais, poderia ter feito melhor e não foi feito. Muitas vezes para agradar os homens e não para agradar a Deus. Nisso nós falhamos. É por isso que hoje o meu entendimento é ser fiel ao máximo e com todas as minhas forças ao que Deus colocou nas minhas mãos. Entende? E isso demanda esforço, isso demanda energia, isso demanda tempo, isso demanda vida. Mas, no fim das contas, isso vale a pena. Porque a Bíblia diz que Deus está à procura dos fiéis da terra. Será que Deus, Ele encontrou em você uma pessoa fiel? Uma pessoa que o honre? Porque nós honramos a Deus sendo fiéis a Ele. Não é só dizendo Jesus eu te amo, Jesus eu preciso de ti, ou estando na igreja, não. Nós o honramos sendo fiéis. Escreve isso aqui nos comentários. Eu honro Jesus quando sou fiel a Ele. A Bíblia nos diz em Mateus 25, 23, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quem não é fiel no pouco não pode ser colocado sobre o muito. Quem não honra o que Deus coloca nas mãos, perde. Porque a gente pega aquele texto que diz que os dons são irrevogáveis e nos esquecemos que nem tudo na vida é dom. Tem coisas que é oportunidade, tem coisas que é tempo. Tem coisas que é talento, tem coisas que Deus entregou para você, mas lhe confiou apenas por um tempo. Porque nessa parábola do administrador, essa parábola ela fala que chegou um tempo que o administrador veio e todos aqueles que haviam recebido para administrar uma parte dos talentos do seu senhor, teve que prestar contas, ou seja, de tempos em tempos, Deus vem para ver se nós estamos sendo fiéis àquilo que Ele nos entregou. E sabe outra coisa que, isso é bíblico, tá? Isso é bíblico e eu tive uma experiência sobrenatural sobre essa questão. Eu estava morando em Santa Maria ainda, tá? No comecinho do meu ministério, Eu tinha um escritório bem pequenininho, sabe? Mas já era meu esse escritório. Era um lugar que eu e minha esposa tínhamos reformado e ajeitamos do jeito que a gente quis. E eu estava ali dentro daquele escritório pequenininho, ali era a minha alegria de estar todas as manhãs. E eu, sabe, fui ali e busquei a Deus, estava todos os dias ali orando, me consagrando ao Senhor. E num desses dias, eu havia acabado as minhas lives e tirei um tempo depois ali de oração. Sempre gostei de fazer isso. Já um tempo assim de oração, sem pressa, sabe? Sem estar olhando para relógio, com o celular desligado. Porque é assim que funciona a oração, sabe? Quando você entra na presença de Deus, desliga o telefone, não seja interrompido com nada. E eu sempre tive essa prática na minha vida. Estava ali buscando a Deus, de repente o Senhor falou comigo. E o Senhor disse para mim, você está recebendo um legado
uma herança, uma unção. O Senhor disse isso para mim. Estava recebendo uma unção de um legado. Passou 1 hora, minha esposa bateu na porta e disse assim: vamos almoçar? E eu disse para ela: vamos. E ela disse assim para mim: você sabe quem partiu hoje? Dela me falou o nome da pessoa. Eu disse não. E então eu entendi que a unção que aquela pessoa carregou aqui nessa terra, a unção que ela carregou nesse tempo, Deus colocou uma parte, eu não sei, ou colocou toda, ou colocou apenas um pouco, daquilo que essa pessoa carregava, Deus me confiou. Sabe, e isso aconteceu assim sem eu saber que a pessoa tinha partido, sem eu saber que a pessoa havia saído aqui dessa terra. E isso para mim assim foi muito impactante, porque eu lembrei na hora da parábola do administrador. Porque a Bíblia diz que aquele que tinha 1 talento enterrou. E quando o dono da terra chegou para prestar conta com todos eles, aquele que tinha 1 perdeu o talento e aquele que tinha mais recebeu o talento daquele que tinha apenas 1. Eu quero que você entenda uma coisa. No reino de Deus, se você não está sendo fiel, Deus pode tirar o que colocou nas tuas mãos e colocar sobre a vida de outra pessoa. Isso é uma palavra que você tem que receber. Entenda, eu entendo que essa pessoa que partiu, ela cumpriu o propósito dela. Então, não foi porque ela não foi fiel. Não, eu não entendo dessa maneira. Mas eu entendo que como ela partiu, Deus pegou aquilo que entregou a essa pessoa e repartiu. Deu a outros que são fiéis, que seriam fiéis àquele propósito, seriam fiéis àquela chamada. Eu quero que você entenda isso, porque isso pode definir muita coisa na tua vida. Seja fiel ao que Deus te confiou. Deus te confiou uma família, seja fiel à tua família. Deus te confiou uma empresa, não desista de lutar, não desista de batalhar. Deus te confiou um ministério, não olhe para trás, não retroceda. O que Deus tem te confiado? Sabe, essa palavra aqui, ela traz muito temor no meu coração. Porque a grande marca da fidelidade não é fazer para os homens, é fazer para Deus. A Bíblia diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Ou seja, até no meu trabalho, na empresa que você trabalha, você tem que ser fiel, não por causa de quem contratou você, mas você tem que ser fiel porque você está fazendo aquilo para Deus. E a Bíblia diz que quando nós somos fiéis ao que o Senhor nos confia, o Senhor então coloca mais em nossas mãos. Quem é você quando ninguém está vendo? Você continua sendo fiel quando ninguém está te vendo? Você continua sendo fiel quando as pessoas que estão ao seu redor, elas não estão vendo o seu trabalho? Mas Deus está vendo, Deus está conferindo cada coisa que você está fazendo. E um detalhe, Deus conhece os corações como nós não conhecemos. É por isso que muitas vezes Deus honra uma pessoa e a gente não entende por que está honrando tanto, por que Deus está abençoando tanto, mas Deus viu algo ali dentro do coração dela que talvez eu não tenha visto. Deus viu uma fidelidade. Por isso, seja fiel quando ninguém estiver vendo. Essa é uma palavra para a sua vida, uma palavra, sabe, para você aumentar o seu nível de fidelidade a Deus. Aumente o seu nível de fidelidade no lugar que você trabalha. Aumente o seu nível de fidelidade, sabe, na responsabilidade, na oportunidade que você recebeu no ministério, na igreja, na oportunidade que você está recebendo na empresa, certo? Seja uma pessoa fiel e Deus vai te honrar. Seja uma pessoa fiel, você verá a glória de Deus tocando a tua vida. Você verá a mão do Senhor abençoando os teus projetos. Quando você vê uma pessoa muito abençoada, não é porque ela é boa de oratória, não é porque, sabe, ela tem muitos talentos, não é porque ela é versátil ou sabe fazer muitas coisas, não, é porque ela é fiel.
ela é fiel. A fidelidade é um princípio para abrir as portas da oportunidade, é um princípio para também abrir as portas da prosperidade para a tua vida. Por isso, seja uma bênção, multiplica aquilo que está nas tuas mãos e Deus vai te honrar poderosamente. Amém? Você recebe essa palavra? Recebe essa instrução do Senhor? Espero que sim. Deus viu a tua fidelidade lá atrás daquela mesa. E é por isso que colocou hoje esse negócio nas tuas mãos. Sabe, quando eu entrei e fiz o meu primeiro programa na televisão, eu não perdi o horário do programa, cheguei antes, sabe? E Deus me trouxe assim lá da minha memória. Quando eu comecei na primeira rádio FM, depois eu fui para uma rádio AM, sabe? E Deus foi me trazendo à memória a fidelidade durante o meu percurso. E posso garantir para você uma coisa: Deus honra a fidelidade da gente. Deus honra. Espero que Deus me honre nesse tempo. Assim, bom, eu posso dizer até aqui o Senhor tem me ajudado, então, amém? Cabe a mim ser fiel, cabe a você ser fiel, porque Ele sempre será fiel. É o que nós cremos e é a nossa expectativa. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. E alunos da Academia Kindle Global, preste atenção, você que é meu aluno na Academia Kindle, hoje tem transmissão ao vivo na academia de uma palavra que você não pode perder. E você que não é aluno ainda na Academia Kindle, eu convido você hoje mesmo a fazer a sua inscrição. Vá no meu site www.vinicius17.com.br e faça a sua inscrição para a Academia Kindle. É um treinamento de 1 ano, onde você vai ser discipulado, onde você vai conhecer o seu propósito, onde você vai receber ferramentas espirituais para vencer. E olha, eu não sei o que te falaram, mas a palavra de Deus, ela está cheia de tesouros, ela está cheia de ferramentas que podem transformar a tua realidade. Por isso, para de olhar para as tuas circunstâncias e vem para a Academia Kindle aprender a viver no sobrenatural. Amém? Também quero convidar você a conhecer os meus livros, que têm abençoado a vida de muita gente. Tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas e também vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Você pode adquirir todos os nossos livros no nosso site www.vinicius17.com.br. Inclusive, esse livro aqui do Café com Jesus é um devocional. As pessoas têm adquirido para dar de presente. E, inclusive, tem donos de empresas que têm comprado livros da gente para dar para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Enfim, esse livro aqui está sendo uma bênção na vida de muita gente. Inclusive, se você cruzar por um aeroporto e tiver uma livraria, procura o meu livro lá, de repente você acha, tá bom? Eu tenho certeza, vai te abençoar muito. Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro os Salmos 91, compartilha aí com 7 pessoas. Amém? Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Me ajude a compartilhar essa palavra com o máximo de pessoas que pudermos. E deixa eu falar uma coisa para ti. De repente você pisou na bola. Você pecou contra Deus, você pecou contra o próximo. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você pode fazer a sua oração de arrependimento. Deus vai te perdoar e você vai viver um novo tempo. Amém? Esse é o meu conselho para alguém que está talvez abatido porque acabou falhando. Deus é amor. Volte-se para Ele, largue o pecado e você vai alcançar misericórdia. Amém? Posso contar com você para compartilhar? E você que não é inscrito no canal, te inscreve agora. Só vai ser bênção na tua vida você se inscrever aqui no canal, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Posso orar por você? Coloca aqui nos comentários a tua necessidade. Coloca aqui nos comentários teu desafio. Amém? Eu tenho visto muita gente com grandes desafios. E eu quero dizer para você que para Deus não há impossíveis. Tá? Então coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, tua dor. Coloca aí tua dor. Coloca aí o que você está passando. E eu vou tentar ajudar você. Eu vou orar por você. Amém? Eu vou orar por você. Eu vou orar por você e conte com nossas orações. Vamos apresentar a Deus, Pai, em nome de Jesus. Eu apresento diante de Ti o pedido de oração de cada pessoa que está aqui. Que seja feita a Tua vontade na vida dessa pessoa. E tudo aquilo, Senhor, que é ataque do inimigo, tudo aquilo que é ação maligna, nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Mal cai por terra. Que todo tipo de inveja, de maldade, tudo aquilo que foi feito para amarrar, tudo aquilo que foi feito para travar, para bloquear a vida dessa pessoa, tudo aquilo que foi feito para impedir ela de continuar, eu oro agora para que esse mal renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Que todo laço de Satanás seja cortado e toda pessoa que está numa prisão espiritual, que ela seja livre agora. Que todo tipo de impedimento, todo tipo de percalço no caminho dela seja agora desfeito, que a obra do caçador seja frustrada e nós oramos o nome de Jesus para que as grandes portas se abram para a vida dela, que a prosperidade entre no seu lar, que a prosperidade entre na sua família, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor sobre a vida dessa pessoa que está exausta, que está cansada, que está ansiosa. Meu Deus, que a unção que despedaça o jugo venha sobre a vida dessa pessoa. Que a unção que despedaça o jugo venha sobre a vida dela e ela seja livre agora. Ela seja liberta agora. Que o poder de Deus toque a tua vida neste momento. Que o poder de Deus venha sobre a tua casa. E aonde houver trevas, que a luz de Jesus Cristo, a luz de Jesus Cristo alumie o teu caminho, a luz de Jesus Cristo alumie a tua vida. Eu oro agora para que todo tipo de artimanha de trabalhar do inimigo seja cancelado. E eu declaro que tudo que está ligado a você está abençoado por Deus. Que a bênção do Senhor toque na tua vida. Que a bênção do Senhor toque na tua casa. E aonde houver um trabalhar do inimigo contra teus filhos, onde houver um trabalhar do inimigo contra a tua família, eu cancelo agora na autoridade do nome de Jesus. E digo também a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, renda-se a Jesus Cristo. E que haja livramento do Senhor agora. Livramento na vida dos teus filhos. Livramento na tua casa. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu, enquanto estava fazendo essa oração, Deus me tocou em fazer uma oração em favor dos teus filhos. Amém? E eu quero lhe aconselhar a aumentar nos próximos dias o seu nível de intercessão em favor dos teus filhos. Tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, compartilhe essa oração
Amém? Não fique com a bênção só para você. Compartilha para que haja multiplicação, você cele o que também recebeu. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais, gente querida. Querida.